Por décadas, a gente ouviu que a depressão é um desequilíbrio químico. Mas e se a causa raiz de todos os transtornos mentais, da ansiedade à esquizofrenia, fosse outra coisa? Algo mais fundamental? Bom, no livro Energia Cerebral, o Dr. Christopher Palmer lança uma ideia realmente revolucionária. O problema não é químico, é energético. Vamos entender o que isso significa. Ok, vamos começar com essa pergunta que parece até estranha, né? Uma condição mental e outra metabólica. O que elas poderiam ter em comum? De acordo com o Dr. Palmer, a resposta é quase tudo. E essa conexão é a primeira grande pista para a gente resolver um dos maiores enigmas da medicina. E essa pista nos leva para um território que por muito tempo foi visto como dois mundos separados, a mente e o corpo. Mas as evidências estão aí se acumulando e mostrando que a fronteira entre eles é muito, mas muito mais fina do que a gente imaginava. Pensem só nessa sobreposição. Depressão e diabetes, ansiedade e obesidade, Alzheimer e sintomas psiquiátricos. Por que será que essas condições, que parecem tão diferentes, aparecem juntas com tanta frequência? Isso não é coincidência, é um sinal. Um sinal de que a gente está olhando para galhos diferentes da mesma árvore. Tem um mecanismo biológico comum por baixo de tudo isso. A grande virada de chave para o Dr. Palmer veio com um paciente, que ele chama de Tom. Tom sofria de transtorno esquizoafetivo. Já tinha passado por 17 medicamentos diferentes e nada. Como um último recurso, mais para ajudá-lo a perder peso, eles tentaram uma intervenção metabólica, a dieta cetogênica. O que aconteceu em seguida foi inacreditável. Os sintomas psicóticos que o atormentavam há anos simplesmente começaram a desaparecer. E é aqui que a peça muda o jogo. A dieta cetogênica é, há décadas, um tratamento conhecido para a epilepsia. A pergunta que explodiu na cabeça do Dr. Palmer foi: como é que uma intervenção que acalma a atividade elétrica descontrolada do cérebro na epilepsia pôde também aliviar sintomas tão complexos de psicose? Qual é a bendita conexão? A busca por essa resposta muda tudo. Essa pergunta levou o Dr. Palmer a uma resposta surpreendente. Uma teoria que consegue unir todas essas pontas. Vamos conhecer então a teoria da energia cerebral. Essa é a tese central, dita de forma clara e direta. A ideia de que a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, todos eles compartilham uma causa raiz. Um problema no metabolismo das células cerebrais. É uma mudança de paradigma completa, né? E aqui a gente precisa redefinir a palavra metabolismo. Não é só sobre dieta e perder peso, não. Pensem nisso como a economia interna de cada célula do nosso corpo. É o processo que decide como a energia é criada, distribuída e usada para manter tudo funcionando, desde a comunicação entre neurônios até o reparo do DNA. É basicamente a gestão de energia no nível mais fundamental que existe. Para a gente visualizar isso melhor, o livro usa uma analogia ótima: o trânsito de uma cidade. O metabolismo seria o fluxo dos carros, a energia e os nutrientes. Os semáforos e as placas são os hormônios e outras moléculas que regulam tudo. Um problema num único cruzamento não afeta só aquele ponto. Ele pode causar um engarrafamento gigantesco na cidade inteira. É exatamente isso que acontece no nosso corpo. Certo. Se o metabolismo é o sistema de tráfego, quem é que está na torre de controle? A resposta está no coração da teoria, numa organela minúscula, mas poderosíssima, a mitocôndria. Muita gente aprendeu na escola que as mitocôndrias são as usinas de energia da célula. Mas olha, a ciência moderna já mostrou que elas são muito mais que isso. Elas são as diretoras de operações da célula. Elas sentem o ambiente, gerenciam os recursos e tomam as decisões cruciais. Precisamos ativar agora, vamos entrar em modo de economia, hora de iniciar os reparos, ou até, ok, vamos desligar permanentemente. Elas estão no comando. Esse dado aqui é a chave para entender tudo. O nosso cérebro representa só 2% do nosso peso, mas ele devora 20% de toda a energia que a gente consome. É o órgão mais faminto por energia que a gente tem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é incrivelmente sensível a qualquer crise energética. Se rolar um apagão no metabolismo do corpo, o cérebro vai ser o primeiro lugar a sentir o impacto. A lógica, então, se torna inevitável. Se as mitocôndrias, as nossas diretoras de operações, começam a falhar, as células mais caras de se manter, aquelas que mais exigem energia, vão ser as primeiras a sofrer. E essas são as células do cérebro. Simplificando, a saúde das mitocôndrias é a saúde do cérebro. Ponto. E com isso, a gente chega ao clímax da teoria, o que o livro chama, lá no capítulo 8, de o desequilíbrio energético cerebral. Como é que exatamente uma falha mitocondrial se transforma nos sintomas que a gente conhece como depressão, ansiedade ou psicose?
Então, como é que essa crise de energia se parece na prática? Bom, o cérebro pode reagir de várias formas. Primeiro, hiperatividade. Neurônios em pânico, sabe? Disparando sem controle. Isso pode ser sentido como ansiedade, pânico, mania. Segundo, hipoatividade. O exato oposto. Células sem energia para funcionar, resultando naquela fadiga, na falta de motivação, na névoa mental da depressão. Com o tempo, os efeitos se aprofundam, levando a um desenvolvimento anormal, a morte celular como no Alzheimer, e a uma falha geral de manutenção que só piora tudo. Mas espera aí, se a causa é a mesma, por que uma pessoa desenvolve ansiedade e outra depressão? Pensem nisso como a teoria do elo mais fraco. A disfunção metabólica atinge o cérebro todo, mas os sintomas aparecem no circuito que já é mais vulnerável em cada pessoa. Se o elo fraco está no circuito do medo, o resultado é ansiedade. Se está no da motivação, o resultado é depressão. É uma única causa raiz, com múltiplas manifestações. Faz sentido, né? Então, o que a gente faz com tudo isso? Se essa teoria estiver correta, ela não apenas explica o passado, mas ela redefine completamente o futuro da saúde mental. O grande poder dessa teoria é que ela não joga fora nada do que a gente já sabe. Fatores genéticos, traumas, estresse, dieta, tudo isso continua sendo super importante. O que a teoria da energia cerebral faz é oferecer o como. Ela propõe que todos esses fatores exercem sua influência, seja boa ou ruim, impactando o metabolismo e a saúde das nossas mitocôndrias. É a via final comum, o ponto onde todos os caminhos se encontram. Isso tudo nos deixa com essa pergunta final que é muito poderosa. E se a chave para a saúde mental estiver menos na química e mais na energia? Essa teoria sugere que, ao focarmos na saúde metabólica do nosso cérebro, a gente ganha uma forma nova e poderosa de intervir, de tratar e, o mais importante, de prevenir. É uma mudança de foco que oferece uma nova esperança e, quem sabe pela primeira vez, um caminho unificado a seguir.